final de ano era um problema, né, para as famílias que sabiam que ao fim do grupo 5, ao fim da educação infantil, eles teriam que procurar uma nova escola para os seus filhos. Achar uma escola que tivesse a mesma proposta pedagógica, que tivesse na mesma região que eles já estão acostumados, que é onde eles moram, né? Não era uma tarefa simples, né? Então, inclusive nos primeiros anos eu assessorei essas famílias nessa busca, eu fui conhecer, indiquei algumas, mas a gente sabe que não é fácil. Quando a gente descobriu esse espaço, né, era uma casa comum, uma casa de veraneio, e quando nós viemos visitar, a gente ficou, eu e a Carol, a minha sócia, né, Carolina, muito animadas, a gente ficou muito animadas, né, porque era um espaço que caberia, né, a educação infantil e o ensino fundamental da forma que nós gostaríamos de oferecer. E foi assim que aconteceu. A gente segue trabalhando com a proposta construtivista, porque não seria coerente mudar agora no meio do caminho, e é aquela que a gente acredita e que a gente o tempo todo está se preparando para colocar em prática adequadamente, da melhor maneira possível, tá? Os pilares que fundamentam, né, o nosso trabalho, o primeiro deles é dar continuidade ao trabalho da educação infantil, apresentando o objeto de estudo a partir de um certo significado para as crianças, para esse aprendizado. Então, para que eu aprendo isso? Uma das frentes, que é a literatura, que é um dos nossos objetos de estudo, é um bom exemplo, porque a gente não trabalha com textos isolados, com textos que estão no caderno ou no livro, enfim, no livro que eu digo numa apostila, né? A gente trabalha com o livro mesmo, né? A literatura por ela mesma, ali na fonte. Então, acho que o sentido de ler, para que eu leio, isso fica claro para as crianças e isso vai sendo trabalhado cada vez melhor. O segundo pilar, a gente aposta no formato, né? Então, nós temos 2 professoras em sala de aula, a professora regente e uma auxiliar, mesmo em todos os grupos, tá? A partir do primeiro ano até o 5º ano, essas salas terão 2 professoras em sala de aula, porque o nosso trabalho exige isso, certo? Como? A gente trabalha com agrupamentos diferentes, a cada dia, a cada proposta a gente modifica o agrupamento, então as crianças podem trabalhar em dupla, em quartetos, em meio grupo, um pouco trabalhando numa sala fazendo um tipo de atividade, outro grupo fazendo em outra sala, por exemplo, com uma outra atividade. Enfim, isso é um fator determinante para que a gente possa ter um olhar mais individualizado para o aluno, que a gente possa atendê-lo em menor número também. Claro que os momentos coletivos eles acontecem, eles não são deixados de lado, porque a gente tem sim todos os formatos, né? Mas essa questão do agrupamento, né, quem vai ficar com quem e por que vai ficar com aquela criança ou não, então tudo é pensado para que as crianças tenham avanços em seus aprendizados. O terceiro pilar seria a questão da resolução de problemas. Então a gente apresenta o objeto de estudo sempre a partir de um problema que as crianças precisem resolver, tá? De qualquer natureza. E a partir dali eles vão colocar em prática, né, em ação, os conhecimentos que eles já têm, né, e com intervenções como essa do agrupamento, que é uma intervenção pedagógica, né, onde eles vão poder trocar ideias, às vezes com quem pensa muito parecido comigo, às vezes com quem pensa bem diferente da minha ideia, para existir essa troca, né? O professor dentro da nossa sala, ele não é a única fonte de saber, ele é mais uma fonte, mas todos os que estão ali presentes têm coisas a contribuir e é isso que a gente potencializa, essa interação entre o que eu penso, entre o que você pensa e para poder avançar um pouquinho mais no que o coletivo pensa. É importante frisar que os conteúdos que nós trabalhamos são organizados de uma maneira também diferente das comuns por aí. A gente não tem uma apostila que contempla todo o conteúdo utilizado durante o ano. A gente tem um caderno pedagógico, né, que dá apoio aos projetos e sequências didáticas daquele ano. Um projeto que pode exemplificar é o projeto Animais em Extinção. Neste projeto, eles vão conhecer muitas informações sobre
os animais em extinção aqui do Brasil, né? Então vou ter contato com esse tipo de informação, mas o nosso foco principal é a leitura e a escrita. Então, por exemplo, neste ano, que é o primeiro ano, eles estão num ano de se alfabetizar, né? Assim, finalizando a alfabetização. Então há uma super dinâmica, né? De poder ler algumas coisas, escrever, registrar, e no fim eles produzem um Você Sabia para o nosso mural, um pequeno vídeo que a gente apresenta na mostra de estudos. O trabalho com a resolução de conflitos é o nosso quarto pilar. A gente entende que a gente faz um trabalho com as crianças desde muito pequenininhos para que eles entendam, né, que conflitos vão existir sempre. Como que a gente enfrenta isso, né? Então as crianças são todo momento sendo colocadas a discutir sobre o que aconteceu, a dizer o que sentiu na hora que aconteceu alguma coisa que ela não gostou, são colocadas a pensar também em momentos fora da situação de conflito, como um problema qualquer, para pensar sobre um problema que aconteceu com alguém imaginário, vamos dizer assim. Se colocando, né? Quando a gente está de fora, a gente tem um outro olhar de verdade. Então a gente consegue analisar coisas que quando a gente está vivendo o problema a gente não consegue. Então é um conteúdo a ser trabalhado na nossa escola, construir valores, respeitar o que o outro pensa. O nosso último pilar é a avaliação, que a gente diz aqui que é uma avaliação formativa. O que quer dizer isso? Uma avaliação processual, né? Então a gente está avaliando o processo da criança como um todo, né? E não só no fim, a gente vai avaliando durante o processo, porque ela também essa avaliação serve para tomadas de decisão pedagógicas, mudar o trabalho, ver aonde tem que ter mais foco, menos foco, o que já foi aprendido, o que falta aprender. E isso, se a gente deixar para fazer só no fim, a gente não tem tempo hábil para conseguir esses avanços com os alunos. O formato avaliativo para o ensino fundamental ele é trimestral, não mais semestral como é na educação infantil, né? Ao final de cada trimestre, os alunos fazem as autoavaliações do que aconteceu com esse processo todo, e também recebem a devolutiva das professoras, dizendo aonde precisa ter mais foco ou menos, o que a gente vai no próximo semestre dar mais ênfase, o que já está conquistado. É muito importante as crianças terem consciência de que o quanto elas já avançaram, né? Isso para a autoestima deles e para esse aprendizado futuro é muito importante. As avaliações formais, elas acontecem a partir do segundo ano, né? O que seria uma avaliação formal? A prova, né? Mesmo assim, no segundo ano não é na mesma quantidade que seria no quarto, no quinto, porque a gente entende que as crianças precisam ser preparadas para esse momento, né? Então, aprender a estudar, aprender a fazer prova, e entendendo que a prova é um momento e não o único momento, né? Então elas sabem que elas estão sendo avaliadas a todo momento, dentro de uma sala de aula, durante uma atividade, durante uma troca com um colega. Então a gente já vai dizendo para as crianças que o que determina o sucesso, né, não é só aquela nota que ela recebe, e sim todo o processo. Por isso que a gente divide com eles o processo, a gente divide com eles o que eles já conseguiram, o que falta conseguir e como é que a gente vai fazer isso juntos. Agora tem que comer chocolate.